Áries. Pessoas que nascem no signo de Áries são pessoas nascidas em 21 de março a 20 de abril. Áries está situado entre a constelação de Peixes e a constelação de Touro. O símbolo é o carneiro e forma com Leão e Sagitário a triplicidade do signo de fogo. O planeta regente é Marte, a polaridade dele é ativo, o ritmo dele é cardial e o elemento dele é fogo. A casa é a casa 1, é a primeira casa. Vamos lembrar de um ponto importante que eu acho sempre essencial falar. Quando nós falamos de um signo, nós estamos falando puramente do signo, mas ninguém é puramente um signo. Primeiro, se a pessoa tem o Sol em algum signo, como por exemplo em Áries, nasceu entre os dias 21 de março e 20 de abril, o Sol no mapa natal vai estar no signo de Áries. Mas esse Sol, ele acaba recebendo um monte de outras influências. Esse Sol pode ter vários aspectos, que são aquelas linhas que eu já mostrei para vocês. Podem ter um aspecto trígono, pode ter um aspecto de quadratura, pode ter o aspecto de oposição, pode ter o aspecto de quincúncio, pode ter o aspecto de sextil e pode ter vários outros aspectos, os aspectos menores que a gente vai ver mais para frente. Tudo isso já traz outros tipos de informação para aquele Sol. E esses outros tipos de informação vêm de outros signos. Vem, às vezes, uma quadratura, se a gente está falando de Áries, as energias de uma quadratura vêm do signo de Câncer ou vêm do signo de Capricórnio. O aspecto de oposição vem para o signo de Áries do signo oposto complementar dele, que é Libra. Quando é um trígono, a energia vem do signo de Leão ou de Sagitário. Isso é só um exemplo. Aquele Sol vai receber energias de outros signos. Esse Sol vai receber energia de outros planetas também. Então, uma pessoa nunca é unicamente e puramente um signo. E fora isso, o mapa natal, como vocês vão começar a entender conforme as aulas, o curso for evoluindo, o mapa natal de uma pessoa tem muitos planetas, tem muita informação, vocês vão ver o quanto de informação tem no mapa natal. Então não é uma coisa simples que você bate o olho e lê. Precisa de muito estudo, precisa de muita prática. Isso é só para esclarecer que uma pessoa nunca é um signo puramente. Tá? Quando a gente estuda um signo, a gente está estudando o signo puro, o que ele é puro, tá? Então, é a essência daquele signo, tá bom? E todo mundo traz um pouco das características daquele signo, mas não tudo. Por isso que é importante filtrar, tá? Áries é um signo muito corajoso, de iniciativa, é um signo bondoso. Muitas vezes ele é tão bondoso que acaba sendo enganado, facilmente enganado. Então, as pessoas que têm uma energia forte de Áries, pode às vezes se tornar uma pessoa que está sempre pronta a ajudar, porque quer ser o primeiro, tudo. Ele age pelo impulso, ele segue em frente, mesmo que envolva riscos. Áries não tem medo, Áries é um signo de coragem. Vocês podem ver que a grande maioria dos arianos que conhecemos são pessoas de muita atitude, são pessoas de muita coragem. A gente vê, primeiro, Ayrton Senna sempre ligado à velocidade, e Áries é um signo de velocidade. A gente vê, por exemplo, Chico Xavier, que foi um homem de muita coragem, de muita iniciativa, enfrentando qualquer desafio. Qualquer pessoa que o desafiasse, ele estava ali pronto para encarar, para falar, para responder as perguntas, os questionamentos, que para a época eram fortíssimos, né? Poucas pessoas acreditavam, gostavam ou aceitavam o espiritismo. E ele estava ali com a cara e com a coragem, enfrentando tudo e todos, respondendo perguntas, recebendo agressões verbais, né? E ele encarou tudo com muita coragem, tudo de frente. Só para a gente se lembrar que a energia de Áries é muito corajosa. Pode ter o desafio que for, mas ele está ali, ele continua ali. Áries tem uma energia muito competitiva também. Você vai sempre ver as pessoas que trazem uma energia ariana um pouco mais forte, ou aonde a pessoa traz o signo de Áries no mapa dela, é aonde ela é mais competitiva. Se a pessoa tem o signo de Áries na casa 4, por exemplo,
Essa pessoa vai ter uma iniciativa, vai ter uma coragem, vai ter uma força, vai ter uma impulsividade voltado para o lar, voltado para a família, voltado para suas raízes, vai procurar formar uma família cedo, né? Vai querer fazer isso muito rápido, ou vai querer resolver os problemas com a família que tem. Se tiver, por exemplo, com Áries na casa 8, que é a casa da sexualidade, essa pessoa vai ter uma vida sexual ativa muito cedo na vida, muito forte. Pode se tornar um sex symbol ou até mesmo uma pessoa com um ímpeto sexual e com uma libido incontrolável. E assim vai. E não só o signo, como o planeta também, que a gente vai ver que é muito importante entender. Eles são líderes natos e adoram desafios, ultrapassam obstáculos e lutam incansavelmente pelas causas, seja elas justificadas ou não. Eu conheço pessoas do signo de Áries que, quando tem uma causa, eles lutam, independente do que os outros pensam. Se é aquilo que eles acreditam, eles vão lutar. Já o outro signo da triplicidade de fogo, que é Sagitário, esse aí já luta pelas ideias, né? Ele já fica no campo das ideias, da mente. Áries não. Áries é aquele que vai para a rua, é aquele que coloca a armadura, que traz o escudo na mão, a espada, que são aqueles que vêm com suas armas, com suas espadas e vão lutar por suas causas. Só para acrescentar aqui, nós temos em trânsito Urano no signo de Áries. Ou seja, não é à toa que as pessoas estão nas ruas gritando por justiça, inquietos, querendo mudança. E Áries é um signo de muita responsabilidade. As pessoas que trazem essa energia forte ariana geralmente são muito responsáveis. Um exemplo que eu posso dar de uma figura conhecida como Renato Russo, apesar de beber, né, de ter uma energia pisciana muito forte e de se perder um pouco nesse mundo aí abstrato e lúdico de peixes, ele era extremamente profissional, extremamente dedicado, responsável. Então ele trazia essa característica muito forte também, assim como Ayrton Senna também. Quando chegava naquilo que ele tinha que fazer, ele era muito responsável como corredor, ele era muito responsável na sua profissão. E para esse signo, a glória e o prestígio são muito mais importantes do que a riqueza e o conforto. Então, assim, é o guerreiro. O guerreiro, ele não tá aí para viver numa casa confortável, dormir numa cama super macia, com um travesseiro de penas. Não, não é isso que Áries quer. Áries, ele quer a medalha. Áries, ele quer o rei glorificando pela vitória da guerra. Isso é o que vale. Aí está o valor para Áries. É quando ele vai à luta e conquista o que ele quer. Quando ele conquista esta causa que ele está lutando. Normalmente, o signo de Áries, ou as pessoas com Áries forte, elas são pioneiras. Então, por exemplo, se a pessoa tem Áries na casa 9, por exemplo, que é a casa do conhecimento, é a casa do aspirar, a pessoa ela pode se tornar pioneira em algum assunto relacionado à universidade, ou dentro da família dela ela pode se tornar pioneira, a primeira a ir para o estrangeiro. Vocês conseguem entender? Lembrando sempre que Áries é líder. Ele gosta de liderar, não como leão, né, que precisa estar ali como um rei no trono e os seus súditos trabalhando. Não, ele precisa liderar porque ele precisa ser o primeiro, ele precisa tomar a iniciativa. Então ele nunca vai estar atrás de ninguém, ele nunca vai esperar para amanhã para começar. Né? Isso não é Áries. Áries é aquele que pensou, já agiu, é aquele que lidera de forma impulsiva. Ele nem percebe que está liderando. Ele sabe dele, ele entende os passos dele. Ele não é aquele que olha para trás e fala assim, gente, vem, você está me seguindo, que bom. Ele não liga muito para isso. Ele olha para frente. Áries olha para frente, para frente, para frente. Ele não vira, não olha para os lados, não olha para trás, não diminui a velocidade, nada disso. Ele simplesmente vai reto, vai direto. E por isso se torna líder.
se torna líder. Acidentalmente, ele entra numa empresa, por exemplo, e começa a trabalhar e tem toda aquela energia, toda aquela iniciativa, todo aquele ímpeto de começar alguma coisa. E quando a gente vê, essa pessoa está lá na frente, liderando, pelo simples fato de que ele é assim, é a força natural dele. Então, e se ele não consegue, se ele é vetado, e se ele é impedido de seguir essa natureza dele, ele sai fora. Ele cai fora da empresa e vai arrumar uma outra coisa. E por isso, ele se torna inconstante em alguns aspectos da vida. Ele precisa seguir adiante, ele precisa ir para frente. Se alguém segura, se alguém empata, ele começa a ficar louco. Ele começa a ficar agoniado, então sai, some, desaparece, cria um novo caminho para poder ir desbravando e sendo pioneiro, né? Sendo o primeiro. O signo de Áries, ele tem um problema. O entusiasmo deles tem tanta energia, é como fogo, né? Aquele fogo que inicia numa fogueira, que ele vem com muita força e que, né, clareia o que está ao redor e esquenta tudo, e de repente aquela madeira vai diminuindo e aquele fogo vai minguando e fica um foguinho. Jamais um fogo fica eternamente como o início dele. Então essa é a natureza de Áries. O entusiasmo de Áries tende a diminuir com o tempo e rapidamente, e por isso ficam muito impacientes e aguardam ansiosamente o próximo desafio. Então eles estão sempre desafiando tudo, caminhando para novos desafios, para iniciar novos desafios. Eles estão sempre iniciando coisas novas, porque eles precisam dessa chama acesa, essa chama explosiva do início de uma fogueira acesa. E, geralmente as pessoas do signo de Áries têm uma boa saúde, né, graças à vitalidade, porque tem muita vitalidade, né? Esse signo traz uma força incrível, né, que advém de Marte, do planeta Marte. Áries tende a proporcionar à família o maior conforto possível e fazem de tudo para defender os outros. Então, assim, às vezes um ariano, qual é a atitude de um ariano perante um senhor batendo em uma criança na rua? Aquele que vai e protege aquela criança geralmente é um ariano, ou que tem Áries forte, né? Então o signo de Áries, ele tem isso, né? Então ele tem aquela vontade de proteger. Então se a pessoa tem Áries em Câncer, no signo de Câncer ou na casa 4, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser a defensora dos pais, dos irmãos, da família, do marido, da mulher ou dos filhos. E falando em filhos, Áries adora os filhos. Mas são severos, são duros, ensinam aos filhos que a vida é uma luta. Então os valores que o Áries tem, eles passam para os filhos. Às vezes o filho é um canceriano ou é um pisciano e não consegue entender as ideias dos pais arianos. Então ficam meio perdidos, né? E os pais, geralmente os pais arianos, não conseguem entender a sensibilidade dos filhos dos signos de água, por exemplo. Então eles se tornam muito severos. Agora, se é um pai ariano com um filho ariano, é tudo de bom. Ou, lembrando, não precisa ser só o signo, pode ser ascendente, pode ser lua, todos esses trazem energia muito forte do signo de Áries. Áries tem um problema, eles não percebem o valor do dinheiro, eles são modestos. Geralmente o signo de Áries não guarda rancor, mas quando alguém os engana ou faz com que eles passem por ridículos, aí a raiva domina e, nesse caso, guardarão rancor para sempre. É a imagem dele que está sendo denegrida e por isso causa esse rancor, né? É aonde a ferida de Áries dói, é na imagem dele. O problema de Áries, às vezes, o lado mais... Tudo tem o seu lado positivo e negativo, tudo tem o seu yin e o seu yang, tudo tem sua polaridade. Então, a polaridade desafiadora de Áries muitas vezes é o egocentrismo, é a agressividade,
é arrogância, né? Às vezes eles se tornam arrogantes porque, como eles são inflexíveis, eles não aceitam muito as ideias dos outros, eles têm que ter a ideia primeiro, então se tornam um pouco arrogantes quanto a isso. Áries jamais pensa antes de agir. Ele age e só age, e às vezes nem pensa. Ele simplesmente age. Quando se fala em questão intelectual, por exemplo, se são pessoas que são mais intelectuais, Áries não é que Áries esteja pensando. Áries está agindo por impulso, mesmo que sejam muito inteligentes, eles estão agindo pensando por impulso. Então, eles têm aquela iniciativa de conseguir colocar em prática tudo aquilo que eles têm como objetivo, como as ideias, mas ali eles não estão pensando no outro antes de agir. Eles não estão se preocupando com o que aquele outro lá quer ouvir. Eles falam aquilo que eles sentem vontade de falar. Eles pensam da forma que eles sentem necessidade de pensar. Jamais um ariano ou alguém com uma energia forte de Áries pensa ou se preocupa com o outro. Por isso que o signo oposto e complementar dele é Libra. Libra é aquele que está sempre preocupado com o outro, às vezes até se anula, tira a sua importância e dá mais importância ao outro. No outro lado da gangorra, nós temos Áries, que nunca jamais pensa no outro, está sempre preocupado consigo mesmo, com o que eu penso, com o que eu sou, com o que eu estou fazendo, com o que eu estou criando, com o que eu estou construindo. Então, essa aí é a polaridade. Áries é completamente desarrumado e desorganizado em termos de hábitos pessoais. Eles são perdidos, eles não perder tempo com afazeres de casa, com aquela rotina de seguir uma estrutura toda certinha, né? Toda rotineira. Isso para Áries é triste, é difícil. Eles não conseguem muito bem lidar com isso. Não adianta tentar controlar alguém do signo de Áries. Se tentar, vai ter uma reação violenta da pessoa. Uma outra polaridade desafiadora para Áries é que às vezes ele se torna agressivo. Quando a pessoa tem no mapa ou o signo de Áries ou o planeta Marte com aspectos mais desafiadores como oposição ou quadratura, geralmente essa pessoa tem um pouco de agressividade nela. Mas isso também é uma natureza do signo de Áries. Eles têm essa agressividade dentro deles. E isso faz parte da essência deles. Porque é através dessa agressividade que eles conseguem conquistar aquilo que eles querem. Então, se tem essa agressividade, junto com a agressividade, às vezes vem a raiva. Tem algumas pessoas que, às vezes, olhando bem no mapa delas, dá para ver quando elas têm essa raiva retida. Isso tudo, daqui a pouco, depois que eu falar da casa e do planeta, eu vou botar um mapa aqui de alguma pessoa conhecida, de alguma celebridade, e eu vou junto com vocês mostrar mais ou menos a leitura desse mapa para o signo, para a casa e para o planeta Marte, tá? Então, logo logo vocês vão ter esse mapa aí para vocês seguirem todas essas dicas que estão sendo faladas aqui. E uma outra polaridade desafiadora de Áries é justamente a impaciência. Como ele tem esse fogo, essa fogueira, como está aí para vocês, né? Durante todo o vídeo vocês estão vendo essa fogueira aí queimando. Como esse fogo precisa sempre ser alimentado, Áries é impaciente porque ele quer esse fogo sempre aceso. E nem sempre a vida é essa chama toda. Quando ele sente que está apagando essa chama, ele corre para poder fortalecer ainda mais essa chama. Tem algumas coisas que Ariano detesta. Primeiro, mentira. Ele é muito sincero, ele é muito franco. Então, quando alguém mente para ele, isso aí é terrível. Ele detesta lentidão. Não seja devagar perto de um ariano. Falta de iniciativa. Aquelas pessoas que olham para a vida e ficam paradas ou que são lentas demais, né? Que ficam naquela, depois eu faço, depois eu faço. Áries detesta lentidão, pessoas lentas, pessoas sem iniciativa. Áries detesta injustiça, por isso que ele é aquele que é defensor. O guerreiro, ele, na verdade, ele está lutando por uma causa, ele está tentando ser justo, ele acredita naquela causa. Então ele não gosta de injustiça. Horários rígidos,
para Áries está fora de cogitação. Liberdade, horários flexíveis para ele é essencial. Indecisão é algo que também irrita muito o ariano. O signo oposto complementar dele, que é Libra, é muito indeciso às vezes. Então, isso irrita um pouquinho o signo de Áries, as pessoas de signo de Áries, porque elas são decididas. Elas nem decidem, elas já estão fazendo, elas não pensam, elas já estão agindo, né? Chantagens emocionais, que está ali ligado ao signo de Câncer, né, que às vezes usa muito, faz muito da chantagem emocional. Mais para frente vocês vão entender que Câncer faz a quadratura com o signo de Áries. Então, isso é uma coisa que irrita Áries, porque ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar muito bem com as emoções. Ele não é uma pessoa que fica ali remoendo nas memórias, sabe? Que fica mergulhado na água, não. Ele é essa chama, ele é essa fogueira, ele está sempre em movimento, ele está sempre com força e vitalidade. Isso é Áries, tá bom? Então agora, no próximo vídeo eu vou falar sobre a casa 1 e depois, no outro próximo vídeo, eu vou falar sobre o planeta Marte, tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco mais a natureza de Áries e é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.